Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a este momento tão maravilhoso, onde a gente se encontra para falar de Jesus, dos seus ensinamentos, onde nós nos encontramos para trocar as nossas energias, para sintonizar com o alto, com os maravilhosos irmãos espirituais, com o nosso Mestre que ilumina o nosso planeta, ilumina a nossa vida, que nos guia para que possamos perseverar nessa nossa missão, nessa nossa jornada. Assim sendo, vamos agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos, por termos essa oportunidade de conhecer a verdade. Agradecer a Deus pela companhia de Jesus que tão bem nos faz. Agradecer toda a espiritualidade que trabalha para Jesus, unidos conosco todos os dias, para aliviar o nosso fardo, para ajudar com que nós consigamos levar até o final o nosso barquinho, né? Com tantas coisas que nós temos que passar aqui, nós temos essa companhia deles, perseverante, abundante, cheia de amor. Então agradecemos a todos e pedimos mais uma vez que Jesus ilumine nossas mentes, que clareie os nossos pensamentos para que consigamos entender todo esse aprendizado de hoje que vai nos fazer tão bem. Queremos também pedir a Jesus que envolva todos aqueles que estão conosco neste canal, envolva aqueles que estão tão necessitados, tanto quanto nós, de um abraço, de um carinho, de uma resposta, de luz na sua vida, de paz para o seu coração. Então, assim sendo, damos por aberto a palestrinha de hoje, essa conversa saudável que vai ter como tema hoje, do livro Busca e Acharás. Hoje nós vamos falar sobre tarefas mútuas. Nossa, eu adorei esse capítulo. Eu achei que tem tudo a ver conosco, Porque é o que a gente aprende. Então a gente sabe que mútuo é coisa recíproca, Troca, é um sentimento correspondido. Então essas tarefas mútuas que Emmanuel cita nesse livro, fala justamente de toda essa comunhão que nós temos entre a vida terrena e o mundo espiritual, Às vezes nós achamos que está tão distante a vida espiritual, mas é no paralelo do nosso nariz, É no limiar do nosso pensamento. Então o amor, ele está nos dois mundos constantemente. Essa solidariedade, essa fraternidade que Jesus prega é justamente o que Emmanuel disserta nesse capítulo, Então nós sabemos que nós somos como uma rede de ajuda, De ajuda mútua, que está um conectado com o outro. Então, às vezes, essa conexão depende só de nós, Nós somos interligados uns com os outros. Nós somos criaturas, por isso que Jesus fala muito do amor, da caridade, da fraternidade. Jesus fala que um ajuda o outro, Ama o outro, porque aí as energias se correspondem. E tudo fica mais leve na nossa vida, tudo fica mais fácil, E às vezes a gente esquece dessa conexão. Nós ficamos tanto na tribulação, E Deus, meus irmãos, socorre a criatura através do quê? Das criaturas. Quantos casos nós vemos de que aparece alguém na hora que a gente mais precisa, aparece alguém para conversar, aparece alguém para nos ouvir, para trazer o pãozinho que está faltando, aquela ajudinha que a gente estava precisando. Quantas pessoas boas Deus bota na nossa vida, Que a gente se sente igual, não é? Então é tão bom essa ajuda. Deus nunca esquece dos seus filhos. Tem muita gente nos pagiando, cuidando de nós, nos observando. A gente que o diga, No nosso dia a dia. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, Nós sabemos, como Emmanuel disse, que céus e terra, elas estão unidos diariamente. Então, quando a gente vai vivendo uma experiência, E às vezes a gente entra em dificuldade,
nós rogamos muito a Deus, né? Porque pedir é o que a gente sabe. Nós pedimos ajuda, socorro. E às vezes nós queremos que Deus faça tudo por nós. Que Jesus resolva nossas questões, resolva os nossos problemas, que tire com a mão tudo aquilo que está difícil na nossa vida. Mas nós também sabemos, pelo Evangelho do Mestre, das leis de Deus que nos regem. Então nós sabemos que temos que fazer a nossa parte. Nós temos que sim pedir socorro, orientação, através da oração pedir refrigério por momento, né? Mas nós temos que arcar com as consequências das nossas ações. Nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Ou quando nós pensamos errado, atraímos energias erradas. Quando nós agimos sem ser de acordo com o Evangelho, que pede tranquilidade, calma, pede paz, nós entramos às vezes em caminhos não tão agradáveis, né? De discussões, de dificuldades, e agravamos nosso corpinho com doenças, nossa mente com perturbação, nosso coração com sentimento ruim, e aí a gente fica intoxicado. E a gente roga a Deus, Deus me ajuda, Deus resolve minhas questões, Deus e Deus. Deus ajuda sim. Toda vez que nós rogamos ao alto um socorro, alguém está nos observando e intercede a Deus por nós, intercede a Jesus por nós, só que dentro do limite que nós merecemos, não é? Então nunca a gente deixa de ser ouvido, de ser atendido, mas nós temos que melhorar a nossa vida, o nosso comportamento, o nosso jeito de agir. Nós temos que fazer mais caridade, ajudar mais o próximo, que é uma lei. Essa lei do retorno, o que é que ela faz? Nos ajuda a, toda vez que a gente pratica o bem, a caridade, que a gente se esforça para ajudar o próximo, a lei entende que você merece e vai te devolvendo. Quanto mais doa, mais recebe. Jesus fala isso no Evangelho. É dando que se recebe, né? Então tudo que a gente faz de bem para o outro, a natureza, o universo responde também positivamente para nós. E tudo vai ficando mais fácil na nossa vida diária. Então a gente pode ajudar os outros e a nós mesmos todos os dias. Por quê? Porque é da lei, né? Nós temos que recorrer em prece a Deus, pedindo ajuda, porque é o primeiro movimento nas nossas questões difíceis. Às vezes, quando a gente está em dificuldade, nós ficamos revoltados, desesperados, desalentados. E quando nós desorientamos essa energia ainda mais, o problema se agrava. Então nós temos que silenciar, confiar, elevar o pensamento a Deus, pedir o socorro, esperar que Ele virá. Às vezes não vem do modo que nós queremos, mas da maneira que nós precisamos. Isso certamente virá. Então todos nós temos a capacidade dessa conexão, desse pedir a Deus com fé, com respeito, com calma, porque nós temos a mania de achar que tudo é contra nós, e aí nós nos agravamos naquele problema, naquela doença, naquela dificuldade familiar, naquela dificuldade do trabalho. Nós vamos encontrar sim controvérsias, pessoas que pensam diferente, questões que nos deixam assim embaraçados, mas nós temos que aprender a lidar com isso, conhecer a nós mesmos e tentar tirar o melhor do outro, o melhor de nós. Se a gente fica batendo sempre no ponto negativo, nunca a gente sai, nunca a gente melhora das questões difíceis, né? Então eu vou ler para vocês um pedacinho aqui, que Emmanuel fala assim, ó, aceita a fatalidade do progresso, ou seja, o universo está em movimento, tudo está acontecendo em nossa volta, não é? Então nós fazemos parte dessa engrenagem, desse progresso, desse desenvolvimento, de crescimento, de evolução. Nós não podemos ficar parados. Então, por mais que nós peçamos auxílio aos amigos espirituais, eles também contam com o nosso auxílio.
É isso que ele fala, olha. Porque se rogue na terra auxílio aos amigos espirituais, não admitas estejam eles sem necessidade do teu concurso. Então, muitas vezes, Deus espera a nossa calmaria, o nosso gesto de boa vontade, o nosso gesto de caridade, de amor, de indulgência para o próximo. E aí o auxílio de cima vem e Deus nos ajuda a ajudar aquele necessitado, né? O primeiro é nós mesmos, como sempre. O primeiro necessitado sempre é nós. E todos os recursos que a vida nos propõe é porque a gente é capaz de ser útil, de ajudar, não é? Então os corações se entrelaçam e as vidas se tocam. A afeição das estradas e das fontes que se identificam nos mesmos objetivos. Olha que coisa linda! Se tudo na natureza tem essa comunhão, esse respeito e essa ajuda, nós fazemos parte disso. Imagine nós, não é? Filhos pensantes e que temos capacidade do raciocínio, da inteligência. Aqui alguém esmorre na provação, abeirando-se do suicídio. Nesse mesmo lugar, sentinelas invisíveis de abnegação te aguardam a presença e o apoio para que inicies a obra socorrista, com a frase humanitária e encorajadora que estas mesmas sentinelas saberão suplementar. Muitas vezes nós somos tão capazes, né? Deus conta tanto conosco que podemos salvar uma vida. Porque Deus está sempre vendo, está sempre com sentinelas vigiando, mas precisa de nós de ir até aquela criatura que só vai se conectar conosco, que às vezes não percebe o invisível. Quando nós não percebemos o invisível, Deus faz com que o invisível nos conecte, não é? Nos intua e nós vamos lá com palavras encorajadoras, com bons sentimentos, com luz, tirar aquela pessoa da treva e salvar uma vida. Olha que coisa mais maravilhosa. Também, ali esse ou aquele obreiro como nós, da beneficência, está prestes a cair no desânimo. Quem de nós não passa por isso, né? Benfeitores dos mais além te esperam junto de semelhante trabalhador, de modo a que promovas ligeiro gesto de auxílio, capaz de transferi-lo das cinzas da tristeza para as fontes da esperança. Nós aqui da Seara sempre conversamos uns com os outros, porque nós sabemos que todos nós somos devedores, nós temos fraquezas, temos diferenças pessoais, não é? Dificuldades na nossa vida pessoal. E às vezes a gente está cabisbaixo, triste, e aí a gente ouve um irmão trabalhador do mesmo caminho, ser tão bondoso, abre o coração para a gente, entende as nossas mazelas e a gente sai daquele momento difícil, né, de tanta sobrecarga, meus irmãos. Não é porque a gente é espírita ou às vezes trabalha numa casa espírita que nós estamos livres de todos os percalços do caminho, de todas as lições, de todas as experiências, de tudo que nós necessitamos para crescer. Aliás, nós todos que trabalhamos na casa, fomos os primeiros que pedimos socorro. Fomos os primeiros que tivemos fé na espiritualidade, para hoje a gente poder estar aqui e dizer para vocês como testemunho de que Deus nunca abandona o seu filho e que os irmãos espirituais, os amigos da pátria espiritual, sempre estão nos ajudando, todos os dias da nossa vida, nas menores coisas, nas coisas mais corriqueiras. Às vezes você está com um sentimento assim, vago, num desânimo, faz a sua prece, meu irmão, confia na espiritualidade. Se você não percebe a espiritualidade, alguém ele vai botar no teu caminho para que você ouça o que tem que ouvir, o que precisa ouvir, para você sair da tristeza, do desânimo e renovar a sua esperança, né? Emissários do bem contam contigo para alguma demonstração de fraternidade junto delas, incumbindo-se de te
manipular a colaboração em recursos providenciais para socorrê-las. Todos os emissários estão sempre em hospitais, no trabalho, nas ruas, em qualquer parte desse universo, espreitando qual é a criatura que vai poder socorrer aquela que está mais perto. Qual é a criatura que vai poder ajudar a estender a mão? Então a gente tem que estar pronto. Pensemos, Deus está precisando dentro da sua casa que você socorra alguém. Se você não estiver bem, se você não tem fé, se você não está sempre aprendendo com o Evangelho, como é que você vai poder ajudar? E aí, em vez da gente ter um crédito, nós vamos ter um débito, porque nós somos os primeiros que estão ali. Então, que dificuldade, às vezes, para a espiritualidade, ter que buscar muito mais longe, sendo que você está pertinho. Então, sempre mantenha o equilíbrio, né, mental, o equilíbrio emocional. Não desanime nunca, por mais que as coisas sejam difíceis, recorra a esse recurso para se socorrer e também prestar auxílio. Crianças infelizes se aproximam da delinquência. Mensageiros da vida superior, em derredor, te pedem amparo que transformarão em reconforto a assistência em benefício dos pequeninos. Olha que coisa mais linda! E isso serve para muitos de nós, como eu hoje, que trabalho com crianças. Então nós sabemos dessa missão, dessa responsabilidade e desse amor que a gente tem na alma, não é? Para doar para essas crianças que a gente hoje são tão carentes, meus irmãos. Carentes no seu lar de educação, carentes de amor, carentes de orientação, carentes de tudo. Hoje infelizmente, o nosso mundo está tão difícil que as crianças estão deixando de viver a infância para ter responsabilidade de adulto. Mas a gente olha, meus irmãos, e julga. A gente olha e é indiferente. Então, os nossos filhos, os nossos vizinhos, as crianças que nos rodeiam, levemos a elas uma base de amor, uma base de evangelho, uma palavra de carinho, de incentivo, um abraço, um olhar carinhoso. Tudo isso é Deus contando conosco na terra. Jesus fala que quando nós cuidássemos dos pequeninos, é dele que a gente estava cuidando e amando e fazendo o que ele pede. Então, meus irmãos, vamos ajudar mais, vamos ser colaboradores fiéis, né? A gente não vai salvar o mundo, mas nós podemos transformar o mundo para que todos se salvem. Amigos da caridade, renteando com irmãos enfermos e necessitados em lares e hospitais, recintos de tratamento e instituições outras, te solicitam o socorro possível, que se encarregam de converter em colaboração eficiente no apoio a eles, qualquer que seja a migalha de proteção que lhes possa oferecer. Meu Deus, meus irmãos, mais uma vez, às vezes a gente está lá no hospital para socorrer um ente nosso, mas se você faz oração para todo aquele ambiente, muita gente é socorrida. E nós somos luzes, Jesus falou, vós sois luzes, brilhe onde você está. Quando a gente carrega essa vontade, carrega esse ensinamento, a gente vai vibrando não só por nós, não só para o meu mais próximo, né? Para aquele que é parente, mas para todos que estão em sofrimento, em lamentos, em dor. É tão bom quando a gente sabe que tem essa capacidade, esse potencial. E a gente não usa porque está sempre lastimando e reclamando e se achando incapaz. E não é verdade. Nós podemos fazer muito, muito por esse mundo, porque Jesus fala, nós somos uma corrente do bem. Quando um não está bem, a corrente se estende. Ao contrário, quando a gente faz um bem, a corrente também perpetua. E aí vai fazendo aquela paz e vai crescendo e nós vamos contagiando as pessoas. O bem contagia, a caridade contagia, não é? Quantas pessoas no mundo são exemplos, né? Espíritos que hoje estão tomando conta da gente, além dos familiares, né? Aqueles que a gente foram exemplos na Terra, eles fizeram o quê? O bem, sem esperar nada, não é? Sempre contando com a espiritualidade, mas fazendo o papel aqui. Chico Xavier,
Ele fez um trabalho maravilhoso, ele, mãos à obra, não é? Dr. Bezerra, a gente pede assistência ao Dr. Bezerra, que nós falamos deles aqui, porque trabalham conosco na Seara e em toda parte do universo. Então, ele foi um exemplo aqui, continua sendo exemplo lá. Então, céus e terra se ajudam sempre, mas a gente tem que fazer a nossa parte, repito, porque não é só esperar, não é? É colaborar, é agregar, é fazer um pouquinho que Deus faz o resto. E sempre assim, né? Deus faz sempre a maior parte. Então, amor o que é? Solidariedade. É ser solidário, fraterno, né? O progresso é o intercâmbio de um com o outro. Ninguém progride sozinho, ninguém é feliz sozinho, ninguém vive sozinho. As experiências têm que ser compartilhadas. Então, Emmanuel explica muito bem isso. Auxilia e auxiliar-se-te-á. É a história, né? Planta que você colhe, dá que você recebe. É essa energia em movimento. Ilumina a estrada de alguém e estarás iluminando a ti mesmo. E é verdade. Hoje a gente vê assim o nosso trajeto, né? De quando a gente começou a aprender o Evangelho, descobrir Jesus mesmo, de verdade. Porque falar que a gente ama Deus e Jesus não é difícil. Mas exemplificar as coisas que ele ensina não é fácil, porque a gente carrega ainda tantos vícios, né? Tantos defeitinhos e tantos milindres e tantas coisinhas que a gente quer melhorar, mas parece que é difícil. Então, hoje a gente vê o trajeto de lá atrás e hoje. Como é bom ter melhorado um tiquinho assim. Como é bom hoje sentir compaixão. Como é bom hoje ter indulgência. Nós não somos perfeitos, mas já temos sentimentos que não tínhamos. Nós carregamos muitos sentimentos valorosos que nos ajudam a crescer. Não julgar, perdoar, não querer dar sempre a última palavra agressivamente, controlar o nosso ímpeto, orar mais, perdoar mais, desculpar mais, porque as pessoas estão em situações que elas não queriam fazer mal a nós, mas acabam fazendo, né? E também a gente não pode condenar ninguém, que a gente ainda erra tanto. Abençoa o próximo e teus caminhos se farão abençoados. Ajuda-te sempre, especialmente ajudando aos outros, e o céu te ajudará. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que fala justamente: ajuda-te que o céu te ajudará. Então, esse movimento que nós estamos falando, a gente precisa da ajuda de um filho doente. Deus vai ajudar? Com certeza. Mas o que nós temos que fazer? Levar o filho ao médico. Deus já deu o médico, já deu o remédio, já deu o hospital. Nós não devemos achar, meus irmãos, que tudo é Deus que tem que fazer, tudo é espiritualidade que tem que fazer um milagre, porque não existe esse milagre. Existe a ação, a perseverança, a crença, né, nessa prática. Quando a gente não acredita, as coisas não acontecem mesmo. E aqui nós fazemos esse trabalho na casa, por exemplo. As pessoas vêm em busca de cura para as doenças instaladas no físico, e elas acham que, chegando aqui, porque é espiritual, as pessoas vão fazer um milagre, tirar tudo de ruim que elas sentem, que elas têm. E às vezes aquela doença que elas têm é o remédio. Aquela doença tem um estágio que vai modificar a alma, porque toda a doença tem fundamento espiritual. Se nós temos equilíbrio, o nosso espírito, né, não é perfeito, mas é equilibrado, muito menos doença nós vamos ter, manifestar no nosso corpo. Nós vamos nos libertar da raiva, de mágoas, de sentimentos de julgamento, de querer saber mais que os outros, né? De a gente ter sentimentos negativos, reclamação. A gente vai ter gratidão, respeito, compaixão, misericórdia, estender a mão mesmo com a sua moedinha de 10 centavos, se você puder.
Nós sabemos que todos estão em provas e expiações, é verdade. Mas Jesus pede, ajuda o teu irmão. Então ele sabe que a terra só vai se regenerar quando nós nos regenerarmos, quando nós entendermos a perfeição do seu evangelho e da lei de Deus, que é um conectado com o outro e um pode sanar a dor do outro. Vai chegar um dia em que não vai ter mais doença, não vai ter mais dissabores, reclamações e nada vai ser tão difícil, porque nós vamos nos ajudar sem esperar nada em troca. E aí todo mundo vai ser mais feliz. Então, vamos seguir o que Emmanuel fala, o que Jesus fala. Se ajude, faça o que Jesus recomenda. Jesus só recomenda coisa boa. Jesus só exemplifica o amor. Jesus sempre nos alivia o fardo, mesmo nós sendo devedores, mesmo nós estando em condição, de nada pedir, de só agradecer, porque Deus já nos deu tudo. Já deu um planeta escola, já deu as pessoas que nós necessitamos ao nosso redor, já deu tudo para que a gente tivesse condições de se resgatar, de se melhorar, de progredir, de se elevar moralmente, intelectualmente, espiritualmente. Então nós só temos a agradecer e vamos deixar que Jesus cuide de nós, vamos nos ligar mais, vamos fazer as nossas orações, assim, por nós, pela nossa casa, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo nosso planeta. Vamos elevar essa corrente, porque tem muita gente orando, muita gente pedindo, muita gente se auxiliando. Vamos trocar mais amor, vamos trocar mais luz, vamos trocar mais esperança. Vamos acreditar que tudo está caminhando e tudo está nas mãos de Deus. Deus não nos desampara nunca, Jesus nunca desamparou. E essa casa é o exemplo de quantos espíritos amigos nós temos. Eu, que cheguei na Seara há um tempinho já atrás, sempre falo que aqui, com o tempo, além dos amigos encarnados, meus irmãos do coração, eu encontrei, eu sinto isso, muitos amigos espirituais. Muitos amigos, eles me socorrem. Meu Deus, eu não posso nunca dizer que eu sou desamparada. Nunca posso ser ingrata, porque até para fazer essa palestra hoje, eu recebi muita ajuda sempre. Aliás, nós trabalhamos sempre juntos, né? É uma equipe, mas eu sinto o calor, o abraço, a amizade da espiritualidade e tenho muito a agradecer a Jesus, tenho muito a agradecer a Seara e tenho muito a agradecer por aqueles que batem hoje na minha porta e eu posso fazer alguma coisa por elas. Muita paz, muita luz, muito bem na vida de todos e que possamos ser cada dia melhores criaturas. Vamos dar orgulho para Jesus daquilo que nós estamos nos tornando, seus discípulos, seus aprendizes. Muita luz, muita paz, graças a Deus.